E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Este aqui é um vídeo exclusivo para você, mas também vai ter cortes da minha participação num especial de encerramento da visita do presidente Joe Biden a Angola. Mas neste vídeo eu vou falar sobre os temas da atualidade geopolítica, porque muitas coisas estão acontecendo. O clima mundial, lamentavelmente, é de guerra mundial, ainda que sem uma declaração de quais blocos estão oficialmente unidos eh, para um confronto entre blocos, mas as guerras regionais apontam para um cenário de crise internacional e é muito tenso o momento vivido no planeta. Para que você tenha uma ideia, eu elegi alguns temas hoje para comentar aqui com exclusividade para você, e nenhum deles fala diretamente sobre a guerra entre Rússia e OTAN em solo ucraniano, e também em nenhum momento eu falo sobre a situação no Sudão, que pouco é comentada, mas que é extremamente grave e também põe potências antagônicas num confronto praticamente direto. Então vamos começar aqui. Antes de iniciar falando sobre o primeiro tema, eu peço a você que curta, comente e compartilhe os conteúdos do nosso canal para que nós possamos aumentar o alcance. Não é? Esse é um trabalho que eu estou fazendo com muita dedicação, muito carinho, e tenho o apoio incondicional da Amanda Rabuski, e eu peço para você fortalecer o nosso trabalho de uma maneira simples, curtindo, comentando e compartilhando. Obviamente tem um Pix na tela, quem pode também contribuir para que nós possamos ampliar o número de vídeos exclusivos como esse que eu estou fazendo aqui agora, inclusive contando com outros colegas e a participação de convidados, tá bom? Então vamos começar falando sobre a situação na Geórgia. Você deve estar acompanhando, né? A situação na Geórgia é interessante porque a Geórgia passa por mudanças expressivas na sua política externa por ter optado por uma abordagem pró-Rússia em detrimento daquilo que a União Europeia pretendia. Na verdade, a União Europeia pretende ainda, né, transformar a Geórgia numa nova Ucrânia. E essas mudanças internas e externas da Geórgia, elas foram de encontro a aquilo que os europeus, os ocidentais, vamos chamar assim, eu não gosto muito da expressão, mas os países membros da OTAN queriam a Geórgia sob o seu guarda-chuva. Acontece que não deu muito certo. Faltou combinar exatamente com os russos, porque o governo georgiano ele suspendeu as negociações de adesão à União Europeia após críticas do Parlamento Europeu sobre a fraude eleitoral no país. O detalhe é que nem mesmo a França aceitou o argumento daquela francesa que é espiã e é presidente da Geórgia, de que iria rejeitar o resultado eleitoral. Então, a situação ficou extremamente delicada e ontem à noite o governo da Geórgia autorizou as forças policiais para que reprimissem os organizadores de uma tentativa de primavera naquele país. E apesar dos protestos e agitação política vividas atualmente, a situação na Geórgia parece que vai mesmo ser mantida pelo governo que está agora no poder. Setores como informação e comunicação, turismo, comércio têm sido destacados, não é? E têm impulsionado nos últimos anos o crescimento econômico da Geórgia. E as exportações para a Rússia têm crescido, enquanto as exportações para a União Europeia diminuíram, o que fez com que a Rússia passasse a se tornar um mercado mais importante para a Geórgia do que a União Europeia.
tudo é dinheiro, né? Toda guerra é econômica. Então, para além disso, tem a questão também geoestratégica, que a OTAN quer transformar a Geórgia numa nova Ucrânia, como eu falei, exatamente por causa da sua situação geoestratégica. Além disso, né, a Geórgia tem a exportação de equipamentos de transporte como um grande impulsionador da economia georgiana e que também tem vendas significativas para países como Quirguistão e Cazaquistão. A Geórgia está aproveitando os laços econômicos com a Rússia e também se beneficiando da guerra na Ucrânia para impulsionar o seu crescimento econômico. E isso tem provocado um verdadeiro terror na cabeça dos países membros da OTAN. E a União Europeia é só uma fachada para defender os interesses da OTAN, não é? A verdadeira razão por trás da mudança de foco da Geórgia em relação à União Europeia para a Rússia está relacionada com as vantagens econômicas e também a necessidade de fortalecer as relações com países vizinhos. Então, a União Europeia passou a ser um papel secundário no cenário econômico georgiano atual, enquanto a Rússia vem se destacando como um mercado importante. A situação econômica da Geórgia está diretamente ligada às suas relações com a Rússia e aos benefícios econômicos que a Rússia oferece, apesar das questões políticas em jogo. Então, esta é a situação, este é o verdadeiro motivo para essa desordem na Geórgia e que eu acredito que desde ontem à noite o cenário já tenha começado a ser alterado. Vamos agora falar sobre a Síria. Bem, como nós sabemos, os sionistas tentam tornar o mundo mais seguro para Israel, voltando a envolver os Estados Unidos em novos ataques contra a Síria. Os Estados Unidos, após ficar atolado no Iraque, mudou o foco para a Síria e todos lembram daquele ataque químico de bandeira falsa em Damasco em 2013, que visava culpar o presidente Bashar al-Assad. Foi ali que a Rússia, através de Vladimir Putin, salvou Barack Obama da culpa por mais um massacre, ao conseguir a destruição das armas químicas da Síria sob supervisão das Nações Unidas. A reação irada dos fanáticos sionistas e dos seus sabujos apoiadores de Israel por causa da renúncia de Obama a atacar a Síria foi notável. Os sionistas queriam intensificar o envolvimento dos Estados Unidos da América na região desde aquela época, mas foram frustrados pela iniciativa de paz da Rússia. Os políticos norte-americanos, patrocinados pelos sionistas, dos dois partidos, republicano e democrata, eles que trabalham para os mesmos patrões sionistas, ficaram revoltados ao ver uma resolução autorizando um ataque à Síria sendo arquivado naquela oportunidade. Israel sempre teve interesse em manter a guerra civil síria sem vencedores, porque isso alimenta a máquina de corrupção do Pentágono e impede que o Hezbollah receba ajuda do Irã através da Síria. Os Estados Unidos investiram em treinar terroristas, carinhosamente e descaradamente chamados de rebeldes moderados, por essa imprensa porca que você paga para assistir. E, enquanto isso, faz tanta mão de figa para não fazer um pix aqui para o canal, né? Mas os resultados foram mínimos nesse treinamento aí dos terroristas. E a presença da Rússia tem inibido muito a ação terrorista na Síria. Um cessar-fogo foi alcançado em 2016, mesmo assim a cooperação com a Rússia foi sabotada por ações do Pentágono, obviamente o maior afetado, né? Uma máquina de corrupção que é a maior do planeta, que tinha sido prejudicada com a paz proposta pela Rússia na Síria. Então a situação na Síria sempre foi complexa, com várias facções em confronto, e também há muitos países que disputam interesses antagônicos e até conflitantes naquele país. As forças sírias e aliadas conseguiram agora repelir os jihadistas e libertar Alepo, apesar das oposições dos Estados Unidos.
O ressurgimento do terrorismo na Síria é parte de um plano dos Estados Unidos e Israel para desestabilizar a região e minar as forças de resistência, como parte do desejo de um novo Oriente Médio, com a grande Israel, assim, mais uma loucura. Ali também tem a questão da insanidade, que eu já mencionei aqui no canal, do Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, que tem um sonho, um devaneio do resgate de um império turcomano, né? que ele tem essa fixação na cabeça. Então, após fracassos em Gaza e no Líbano, os sionistas de Israel agora focam seus esforços na Síria para evitar uma pressão contra o regime do seu representante Benjamin Netanyahu, condenado pelo Tribunal Penal Internacional como genocida. A Aliança Ocidental Hebraica Turca apoia o terrorismo na região, com Israel dando apoio logístico e midiático aos terroristas, e a Turquia também desempenha um papel nesse ressurgimento, indo contra o acordo de Astana para acalmar a crise síria. A Turquia, anote aí o que estou falando, vai acabar ficando isolada, porque está fazendo serviço sujo para Israel e Estados Unidos, não é? Porque Erdogan é refém do medo de primaveras dentro do seu país, mas Erdogan fez acordos com Rússia, Irã, com a própria Síria, com o Iraque, e isso vai fazer com que o Erdogan fique isolado, e eu não descarto a possibilidade de uma queda no futuro próximo de Erdogan, uma situação pior do que aquela de Saddam Hussein imposta pelos Estados Unidos da América. Então, a Síria tem experiência em lidar com crises, como já vimos em 2012 e 2015, quando grande parte do país estava sob controle terrorista. Com o apoio agora das forças de resistência e da Rússia, a Síria tem conseguido recuperar seu território. De acordo com alguns especialistas, apesar de possíveis atrasos devido à guerra urbana, a crise não deve durar tanto tempo quanto no passado, por causa de uma maior experiência militar da Síria atualmente. Um conflito regional em larga escala também é improvável, porque a Síria já deteve os avanços terroristas recentes com apoio assim, fundamental da Rússia, com ataques cirúrgicos aéreos, e agora com a chegada de reforço por terra do Iraque e também do Irã. O Irã que deve favores à Síria. Não é? Além disso, o apoio financeiro de países árabes a grupos terroristas assim, foi reduzido drasticamente, com o Tahrir al-Sham, que é um grupo mais destacado no momento, não conseguindo manter o seu ímpeto e também não conseguindo envolver a população síria para a formação de uma primavera contra Assad, mesmo com toda a propaganda, até com manifestações organizadas na Europa e tudo, né? Como vocês devem ter visto. O governo sírio é visto como capaz de resolver rapidamente a crise atual, e Assad respeita os cristãos e, com isso, ele é respeitado por praticamente todas as religiões. O Irã também promete apoio contínuo à Síria como parte do eixo da resistência contra Israel. E, em resumo, apesar do ressurgimento do terrorismo na Síria, patrocinado por Israel e Estados Unidos, a Síria continua bem posicionada para enfrentar a crise e evitar um conflito prolongado, graças ao apoio do Irã, da Rússia, do Iraque e também da China, que tem interesses ali. Bem, agora vamos falar sobre a França. Você está acompanhando o que está acontecendo na França? Pois é, o governo francês perdeu a moção de censura na noite de quarta-feira, e 331 dos 574 membros atuais do parlamento francês votaram em apoio à moção de censura. Em outras palavras, o primeiro-ministro francês Barnier apresentou sua renúncia hoje cedo, né, nesta quinta-feira, e o presidente francês Emmanuel Macron
vai se dirigir à nação hoje à noite, nessa quinta-feira também, num discurso que será televisionado em cadeia nacional na França. Então, a líder da extrema-direita francesa, que não é extrema-direita coisa nenhuma, que fique muito claro isso, né? Extrema-direita é só na radicalização contra imigrantes. Todo o resto é só neoliberalismo na veia. A Marine Le Pen, perdão, ela disse que o seu partido tem alguns requisitos para apoiar o próximo primeiro-ministro e deverá contribuir para elaborar um orçamento, ou seja, todo mundo de olho na grana, né? Embora ela não esteja pedindo a renúncia do presidente Macron, já vem dando sinais aí de chantagem, que observando aí para que uma pressão em torno de um impeachment de Macron tem sido aumentada. Isso é verdade, mas ela está usando isso como uma situação em que ela poderá evitar o impeachment. Então, foi na noite de ontem, quarta-feira, 4 de dezembro, que os parlamentares franceses votaram pela destituição do governo do primeiro-ministro Michel Barnier, que após ele ter apenas 3 meses no cargo, essa foi a primeira vez em mais de 60 anos que a Assembleia Nacional derrubou um governo em exercício em uma votação que contou com o apoio da extrema-esquerda, que também não é extrema-esquerda. Isso aí em outro momento eu vou falar só sobre a França, se tiver oportunidade, depende muito do seu apoio ao canal, e também da extrema-direita, que não é de extrema-direita coisa nenhuma, como eu já falei, que é liderada por Marine Le Pen. Então, essa rápida expulsão de Barnier ocorreu após eleições antecipadas no parlamento, que foi no verão deste ano, e que resultaram em um parlamento sem maioria. Eu falei aqui no canal, falei na televisão pública de Angola, vocês devem recorrer aos vídeos antigos aí para perceber isso, que este governo não iria durar. Eu cheguei a dizer, inclusive, que a França é uma democracia sem povo, inaugurada por Emmanuel Macron. E por isso, o Macron agora, ele terá que escolher um sucessor viável e faltando mais de 2 anos para o fim do seu mandato. Ele corre sérios riscos de um impeachment, isto é verdadeiro. E uma coisa é certa, Macron é um zumbi político na França. Ele está ali apenas pelo amor ao cargo, ao poder, a necessidade de estar evitando também processos, perseguições políticas por causa da imunidade, etc. Então, ele que vai fazer esse discurso hoje à noite, como eu já falei, após receber hoje a renúncia de Barnier, ele vai viver um impasse que tem sido iniciado por causa de um debate sobre o orçamento e também a austeridade do próximo ano. Essa aprovação controversa de um projeto sem votação na Assembleia Nacional é vista como aquilo que eu falei, uma democracia sem povo. O povo francês não aguenta mais. Por isso eu considero que Macron esteja totalmente perdido e ele precise de uma guerra urgente para que o povo francês não desperte da hipnose a que está submetido desde a pandemia. E esta hipnose tem sido mantida pelo alarmismo de um improvável confronto entre a França e a Rússia. A Síria parece ter sido o alvo escolhido por Macron, porque ele agora tenta agradar Israel e Estados Unidos para se segurar no cargo até o final do seu cambaleante e pífio mandato como presidente da França, não é? E aí aponta os canhões franceses para a Síria. Mas isso tem pouca chance também de dar certo. A situação de Macron é muito crítica. Vamos falar agora sobre a Coreia do Sul. Antes de falar sobre a Coreia do Sul, eu quero que você curta, comente, compartilhe, quem pode, obviamente, colabora com o Pix para reforçar os trabalhos aqui do nosso canal, tá bom? Bem, na Coreia do Sul, nós tivemos ali uma coisa bizarra, não é? Quando houve ali uma crise recorde em termos de tempo. O presidente fez uma declaração, né? Decretou um pedido totalmente ilegal de lei marcial e
este pedido foi chumbado, como uma expressão técnica usada em português de Portugal, chumbado no parlamento. Então, a situação agora, lá na Coreia do Sul, é de que o Han Dong-hun, que é o chefe do Partido do Poder Popular da Coreia do Sul, ele hoje, esta quinta-feira, prometeu bloquear uma moção de impeachment contra o presidente Yoon Suk-yeol, que foi apresentada pelos partidos de oposição. Han disse na reunião do Conselho Supremo do partido, hoje, que fará de tudo para impedir que a moção seja aprovada no parlamento, numa tentativa de proteger as pessoas e os apoiadores dos danos causados pelo impeachment despreparado. Na verdade, o parlamento deve convocar uma votação sobre essa moção de impeachment no sábado, e isto tem sido noticiado por todas as agências de notícias lá da Coreia do Sul. O presidente do partido, do atual presidente, enfatizou que nunca tentou defender a declaração inconstitucional da lei marcial de Yoon, né? Isso aconteceu anteontem, observando que o presidente e todos os outros envolvidos em deixar as pessoas ansiosas e prejudicadas pela lei marcial inconstitucional devem ser responsabilizados rigorosamente. Quanto ao seu encontro com o presidente Yoon no dia anterior, Han disse que o presidente passou a responsabilidade para a tirania do principal partido de oposição liberal, o Partido Democrata, pela declaração da lei marcial, observando que ele achava difícil simpatizar com a percepção do presidente. Isso porque a pressão interna agora na Coreia do Sul é para que o presidente seja realmente demovido do cargo, ou seja, sofra um impeachment. E aí o partido, que inclusive agora expulsou o presidente, né, convidou a sair, vamos falar assim, para não ficar mal na fita, tenta salvar a cabeça dele, pelo menos. Han acrescentou que a tirania do Partido Democrata não poderia justificar a ordem de lei marcial inconstitucional e ilegal, e pedindo novamente a Yoon que desertasse do Partido Conservador. O Partido Democrata e outros 5 partidos menores apresentaram a moção de impeachment contra Yoon ontem, quarta-feira. Yoon declarou lei marcial de emergência na terça-feira à noite. Eu mencionei isso ano passado no vídeo anterior. E antes de revogá-la, ontem, ou seja, durou poucas horas, essa lei marcial foi a lei marcial recorde, né? Decretou e revogou em poucas horas depois. E o parlamento votou contra, já ali apontando para uma fragilidade do atual presidente. Esse presidente, ele foi alçado ao cargo de presidente da República da Coreia do Sul para atender demandas norte-americanas e da OTAN como um todo, para provocações contra a China, né? E para fomentar a guerra de Taiwan contra a China. Uma guerra que é perdida. Quem fizer guerra apoiando Taiwan vai perder. Você que segue aqui o meu canal, bote isso na cabeça. Não adianta aí malabaristas que se apresentam como analistas de geopolítica falarem o contrário, porque a situação é a seguinte: a China tem o controle total militar daquela região. Então não tem condição de ninguém derrubar a China ali. Tá claro isso para você que é seguidor do meu canal? Eu assumo que estou falando aqui. Ninguém toma Taiwan da China. Nem pela força, nem pela diplomacia. Pronto. Você que é seguidor do meu canal, sai daqui com essa informação e pode defender esse argumento tranquilamente por questões militares e também pela força interna que a China tem em Taiwan. Tá bom? Falar em China, vamos falar sobre a China. Na terça-feira, 3 de dezembro, a China anunciou restrições rigorosas à exportação de tecnologias de uso duplo para uso civil e militar
especificamente direcionada aos Estados Unidos da América. As restrições dobram os controles previamente anunciados sobre metais, chegando ao ponto de proibir remessas de antimônio, gálio e germânio para os Estados Unidos da América. As novas restrições marcaram várias estreias na guerra comercial que é prometida de ser reforçada por Donald Trump, mas que já está iniciada por Joe Biden, porque é uma questão de Estado para os Estados Unidos da América. Eu vou explicar isso também na minha análise sobre a visita de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, a Angola. Não é? Esta foi a primeira vez que as restrições chinesas a exportações de minérios críticos foram direcionadas aos Estados Unidos em vez de todos os países. E a primeira vez que as restrições a minerais críticos foram uma resposta direta às restrições a tecnologias avançadas. Bem, fazendo com que estas restrições aprofundadas fossem dirigidas somente aos Estados Unidos da América, aí já há um movimento geopolítico da China para facilitar o diálogo com a União Europeia, de um modo geral, com a Europa como um todo, e também um piscar de olho que está sendo dado pela Rússia, através do apoio chinês, obviamente, à Alemanha. Observe que tem um vídeo circulando nas redes sociais, você pode procurar por aí, em que Vladimir Putin ele chama a atenção de um jornalista alemão por ele estar fazendo perguntas em inglês e coloca aquilo como uma perda de soberania da Alemanha, porque ele poderia falar diretamente com Vladimir Putin em alemão, já que Vladimir Putin fala fluentemente alemão também. E aquilo não foi uma observação contra o jornalista, aquilo foi um aviso aos alemães. Olha, vamos falar em alemão sobre os interesses da Alemanha, não precisamos de ninguém que fale inglês entre nós. Essa foi a mensagem para quem trabalha com propaganda como eu, propaganda de Estado, propaganda estratégica, corporativa e institucional. É muito claro esse sinal. Se alguém negou essa informação para você, você tem essa informação aqui no meu canal, tá bom? Mais uma vez eu peço a você muita atenção para esta disputa entre China e Estados Unidos nas questões tecnológicas, porque a segurança de minérios críticos agora está intrinsecamente ligada à crescente guerra comercial de tecnologia. Isso impede que o Pentágono, que é a maior máquina de corrupção do planeta, consiga, por exemplo, ter bons resultados militares na sua tentativa de modernizar, tentativa desesperada, tá 2 décadas em defasagem em relação à Rússia e à China, e também ao Irã, né, por causa da questão hipersônica, que é dominada também pela Coreia do Norte. Os Estados Unidos e o Pentágono, os países membros da OTAN, não dominam. São 2 décadas de obsolescência tecnológica, 2 décadas em que a corrupção impediu que o Pentágono investisse em pesquisa científica. Isso tem que ficar muito claro para você. Por isso que todas as guerras da OTAN serão perdidas, porque não tem tecnologia para enfrentar a China, a Rússia, a Coreia do Norte e o Irã. Entendeu agora? É muito simples. O anúncio da China sobre essa questão aí dos chips e hipercondutores, né, supercondutores, etc., vem na esteira da repressão do governo Biden, esta semana, à indústria chinesa, na questão dos semicondutores. A mais recente ação retaliatória em uma guerra comercial de tecnologia que permeou todo o governo Biden e que promete ser aprofundada agora com a chegada de Trump em 20 de janeiro de 2025. Portanto, o anúncio desta semana do Ministério do Comércio chinês não deve ser visto como um desenvolvimento independente, mas sim o mais recente movimento em uma série de controles de exportação, punitivos, justificados por ambas as nações como imperativos da segurança nacional. Ou seja, cada um pune o outro como pode, sob o argumento de defesa da soberania do seu país. Esta semana, os Estados Unidos da América emitiram sua repressão mais rigorosa à indústria de semicondutores da China, limitando sua capacidade de desenvolver inteligência artificial para aplicações militares modernas e adotando reformas regulatórias
para fortalecer a aplicação de controles anteriores. Isso também vai falhar, e eu explico por quê. Porque a China não precisa de dólar dos Estados Unidos da América para fazer as suas transações comerciais com países que adquirem este tipo de facilidade por parte dos Estados Unidos da América, porque a China tem títulos da dívida pública norte-americana que lança no mercado, prejudica a economia norte-americana e ainda adquire o produto que ela quiser dos Estados Unidos. Então a China tem como contornar. O contrário não acontece. Então, uma ampla desvantagem dos Estados Unidos nessa disputa. As novas restrições, elas proíbem a exportação para a China de 24 tipos de equipamentos de fabricação de semicondutores e 3 ferramentas de software relacionadas, coisa que também a China já está conseguindo reverter através da tecnologia quântica. Então, essas restrições proíbem a exportação de chips de memória avançados, máquinas de fabricação de chips e outras tecnologias de semicondutores para empresas chinesas de fabricação de chips. Mas, como eu falei, a China já está contornando, a China é muito rápida na questão da pesquisa científica. A China, nos últimos 12 anos, construiu 6.000 universidades somente na área de tecnologia da informação, TI. Né? Então, é muito importante que as pessoas leiam mais, sem preconceito, sobre o que a China está fazendo em termos de pesquisa científica, para que evitem a reprodução vazia de que a China perdão, é um país inferior. Essas restrições, elas terão um impacto nos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos da América, uma vez que o acesso a minerais vitais para tecnologias de defesa será limitado, porque Pequim respondeu imediatamente a essas restrições, impondo proibições de exportação de vários minerais usados na fabricação de semicondutores e tecnologia de defesa para os Estados Unidos da América, como eu falei, como galho, germânio, antimônio e grafite. O galho, germânio e antimônio são insumos vitais para a tecnologia de defesa e as restrições impostas pela China poderão favorecer o avanço tecnológico militar do país em detrimento daquilo que é pretendido nos Estados Unidos da América. Além disso, as implicações da segurança econômica dessas restrições, elas são significativas, uma vez que galho e germânio são minerais cruciais para o desenvolvimento de chips avançados, enquanto a China detém grande parte da produção de grafite, essencial para a indústria de veículos elétricos. Nos últimos 5 anos, os Estados Unidos da América têm usado controles de exportação direcionados contra a China para restringir o acesso a minerais essenciais e tecnologias estratégicas. A guerra comercial entre China e Estados Unidos se intensificou com restrições cada vez mais rígidas sendo implementadas em produtos cruciais para a indústria de semicondutores de ponta e para garantir o acesso a esses minerais essenciais sem depender de importações da China, os Estados Unidos da América precisarão buscar parcerias com outros países produtores desses minerais, como Madagascar, Moçambique, Angola, Tanzânia e até mesmo Coreia do Sul. Não é? Então, isto também justifica a apressada ida de Joe Biden, já no final do seu mandato, podendo deixar essa visita para Donald Trump. Ele não quis perder sequer 3 meses, né, no caso dos Estados Unidos, foi lá para Angola para tentar reduzir o risco para os Estados Unidos da América. E Angola, obviamente, como um país que tem uma política voltada para as boas relações com todos os países. Você vai ver, eu falo sobre isso no meu comentário do resumo da visita de Joe Biden a Angola, no programa de ontem à noite, especial na televisão pública de Angola. Daqui a pouco você vai assistir nos cortes. Os Estados Unidos buscam evitar que a China domine o controle total sobre todas esse tipo de riqueza. Mas Angola está ali trabalhando com todos os países, não vai se meter na briga de ninguém.
Essa guerra comercial é dos Estados Unidos e a China e tem sido intensificada, e todos esperam que mais restrições de exportações sejam implementadas, com a China exercendo controle sobre uma ampla gama de commodities essenciais, porque a China chegou muito antes do continente africano. Os Estados Unidos estão correndo atrás do prejuízo, mais uma coisa aí que os Estados Unidos correm atrás, não é assim como na tecnologia bélica. Para garantir a segurança e a competitividade nacional, é indispensável que os Estados Unidos mudem a sua postura nas relações com os outros países para buscar alternativas de suprimentos e parcerias estratégicas para garantir um acesso contínuo a esses minerais vitais. E sobre isso, você vai assistir agora aos cortes da minha participação no encerramento da cobertura especial da televisão pública de Angola, no canal de notícias, sobre a visita de Joe Biden a Angola. Vamos assistir. Olá, muito boa noite. Eu sou David Temudo. Está a ver especial informação ainda à volta da visita do presidente Joe Biden ao nosso país. Uma visita de 72 horas que terminou hoje. Na tarde de hoje, Joe Biden deixava o aeroporto internacional Paulo Teixeira Jorge, na Catumbela, província de Benguela, pondo assim um ponto final à visita de 3 dias que efetuou a Angola, naquela que foi a sua primeira e única deslocação ao continente africano desde que há 4 anos tomou posse como 46º presidente dos Estados Unidos da América. Esta visita de Joe Biden poderá também ser a última deslocação ao exterior do mandato de Joe Biden, que termina no dia 20 de janeiro de 2025, quando passar a presidência ao seu sucessor, Donald Trump. Joe Biden efetuou a visita a Angola, cumprindo com uma agenda que incluiu as províncias de Luanda e de Benguela. Em Luanda, manteve um encontro oficial com o seu homólogo João Lourenço no Palácio Presidente da Cidade Alta, onde foi recebido com honras devidas a um chefe de Estado, e também proferiu um discurso dirigido aos angolanos, mas também a todo o povo africano e ao mundo, no Museu da Escravatura em Luanda, onde pontificou a importância daquele ponto histórico para a humanidade, fazendo então menção à vergonha que encerra aquele lugar para a história da humanidade, bem como a necessidade de o preservar para as gerações futuras. Entretanto, Joe Biden hoje cumpriu o último dia de visita e que se assinalou a província de Benguela, tendo visitado o porto do Lubito e depois também o complexo industrial de processamento de alimentos do Grupo Carrinho, onde se reuniu com estadistas africanos, além do presidente anfitrião João Lourenço. E vamos agora a mais um momento de análise a esta visita do presidente norte-americano a Angola, uma visita de 72 horas que terminou hoje. E vimos então um momento histórico que foi justamente poucos dias depois de ter recebido a sua certificação, o aeroporto internacional da Catumbela, que leva o nome do nacionalista Paulo Teixeira Jorge, a registrar o seu primeiro momento de facto internacional, que foi a recepção do Air Force One, o avião presidencial norte-americano que aterrou naquela pista e de lá descolou para Washington, D.C. Passo então a cumprimentar e apresentar os convidados com quem vou noite. O Wellington Calazans, comentador da ATP Notícias, fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais esse momento. Temudo, boa noite, colegas do painel, e a você assistindo aqui ao canal TPA Notícias, é um prazer estar aqui de volta. Wellington, e é por si que vamos começar a conversa nesta noite, muito antes de entrar mais a fundo para os aspectos que foram mencionados e aflorados pelos estadistas que estiveram reunidos hoje na Catumbela. Eu quero que o Wellington nos faça aqui uma espécie de uma visão geral daquilo que conseguiu ver a partir daí onde está, que a imprensa mundial noticiou a volta da visita de Joe Biden a Angola, a única deslocação à África.
David, para facilitar a compreensão do nosso público, eu vou dividir em 2 pontos. O aspecto que eu considerei positivo, que foi uma cobertura extremamente rigorosa do ponto de vista dos detalhes e objetivos da visita, com praticamente todas as reportagens das grandes agências de notícias internacionais e das grandes emissoras norte-americanas e algumas árabes também, e que tiveram a preocupação de fazer sempre um paralelo entre aquilo que era pretendido a partir da visita de Joe Biden, aquilo que já havia sido feito pelos Estados Unidos e também um pouco daquilo que outros países, que eles chamavam nas suas reportagens de novas potências, olha só o termo que eu tenho usado aqui, foi também utilizado pela imprensa internacional, como China e Rússia, mas também países árabes, a Arábia Saudita em especial. E por que eu considerei positivo, David? Porque foi muito respeitosa a cobertura. Em nenhum momento Angola foi tratada com estereótipos como outrora, não é? E a força de Angola como um país que aquilo que eu chamaria de locomotiva de uma nova perspectiva para o continente africano na região foi muito destacado. E esse destaque para Angola é muito importante do ponto de vista internacional, porque uma das grandes pretensões do governo angolano é de atrair o investidor internacional. E não apenas o norte-americano, que agora recebeu um grande impulso com a visita do presidente Joe Biden a Angola. No entanto, quando toda a imprensa internacional apresenta Angola como um país disputado, como um país que tem muito o que oferecer, isso é muito importante para o país e para o povo angolano. Esse foi o aspecto positivo da cobertura. Agora vamos ao negativo, especialmente em língua portuguesa. Alguns setores da imprensa de Portugal, com essa mania de achar que ainda está na condição de colono, fica buscando sempre o que é negativo e até criando histórias. Não apenas a imprensa portuguesa em si, mas a de língua portuguesa. Eu destaco aqui a Deutsche Welle da Alemanha em língua portuguesa, que fez um trabalho bizarro, falando até que Luanda estava limpa por causa da visita de Joe Biden. Olha, eu estive em Angola, em Luanda mais especificamente, há pouco mais de 3 semanas, e se for assim, é por causa da minha visita a Angola, a cidade estava limpíssima, e não por causa de Joe Biden, porque foi essa cidade que eu encontrei, especialmente nos pontos mais centrais. Então, esse tipo de abordagem, David, é vergonhoso, porque não reduz Angola, reduz a imprensa a um papel panfletário de tentativa de resgate de uma imagem que já não cabe mais. Olha, quando eu era consultor do Ministério da Comunicação Social de Angola, no período da guerra, isso já era notado naquela oportunidade. Então é preciso que a imprensa portuguesa abandone essa ideia, porque Portugal perde oportunidades de fazer parte de grandes projetos por causa desse preconceito. Todo preconceito é burro, e é hora da imprensa portuguesa abandonar esse preconceito para que ela não faça parte dessa burrice, David. Obrigado, Wellington, por esta abordagem inicial. Então, aqui sobre aquilo que conseguiu acompanhar na imprensa internacional sobre esta visita de Joe Biden ao nosso país. Voltar a ouvir o Wellington. O Wellington Calazans, olhando aqui para esta perspectiva que se abre, tanto da parte dos países limítrofes, mas sobretudo aqui para a Angola, olhando ainda também para este programa que é o Back to the Roots, que Angola leva a cabo com os Estados Unidos da América, que é, portanto, um retorno às origens e que tem trazido norte-americanos agora quase que regularmente para Angola na identificação de pontos de ligações históricas entre ambos. E o simbolismo de Joe Biden é escolher e definir o Museu da Escravatura para denunciar
uma vergonha histórica. Wellington, estamos aqui a falar de... O Wellington é brasileiro, tem a sua origem no estado da Bahia, o estado mais identificado com Angola a nível do Brasil, e estamos aqui a olhar para um momento que também, assim tal como o Brasil dizia, então vem aqui tentar, não diria fazer uma correção da história, mas dar a devida importância que ela merece para a história da humanidade, e com aqui os americanos a manifestarem o interesse de ajudar Angola para tornar aquele local e o corredor do Kwanza no património mundial da humanidade. Desde logo o anúncio de 290 e poucos milhões de dólares para ajudar na reconstrução ou na requalificação daquele local. David, o termo antropológico é reparação histórica, e isso é muito importante porque somente conhecendo o passado é possível viver o presente com perspectivas positivas para o futuro. Então, eu vejo com bons olhos esse tipo de preocupação, não apenas por ter partido dos Estados Unidos da América, mas especialmente porque isso apaga, de certa forma, um certo rancor que implicitamente é alimentado pelo silêncio. E na medida em que este tipo de culpa é admitida, nós podemos ver uma nova perspectiva nas relações entre os países e os povos também. É importante lembrar que o problema interno das questões de preconceito racial nos Estados Unidos, esses problemas, eles, lamentavelmente, ainda são recorrentes, não é? E é preciso que toda a preocupação ela seja estendida no âmbito geral, porque todo preconceito é burro, como já falei no primeiro módulo da minha participação, e o preconceito racial talvez seja um dos mais burros preconceitos que nós tenhamos conhecimento entre os seres humanos. Por isso, não apenas a questão da reparação, que você mencionou, mas também o resgate histórico a partir de um investimento definido, de um volume expressivo e que trará, com certeza, ganhos significativos para as relações entre povos. Isto é muito importante. Gostaria também, David, de aproveitar essa nova oportunidade de comentar para falar sobre como os Estados Unidos enxergam Angola agora como também uma espécie de relançamento da sua política para o continente africano. Mais uma vez, eu digo que não é uma política angolana de exclusão de qualquer tipo de parceiro. Volto a dizer que Angola sabe trabalhar com todos os parceiros. Angola não vai entrar nas brigas de países e não vai tomar parte de nem... Isso está claro na política de Angola. O professor Matias Pires, que é embaixador, está aqui para confirmar o que estou dizendo. A política de não alinhamento, a política diplomática de Angola é de boas relações com todos. É isso que é diplomacia. E Angola pratica isso. Então, Angola não vai comprar as brigas de China com este e com aquele, não vai comprar a briga dos Estados Unidos com este e com aquele, nem de Rússia, nem de outros. Angola vai defender os seus interesses e tentar, nas boas relações com todos os países, trazer para dentro de Angola e para o povo angolano o melhor possível. É muito importante marcar esta maneira de trabalhar de Angola, para que a empolgação da visita do presidente cessante Joe Biden a Angola não seja vista como um rompimento de Angola com o mundo e o apadrinhamento total e restrito dos Estados Unidos a Angola. Não existe isso. É importante vermos que Angola conseguiu construir um alicerce sólido para atrair uma das grandes potências do mundo, que são os Estados Unidos da América, para o investimento em Angola e região. Isto é um grande feito, isso é uma grande conquista, mas isso não exclui todos os outros investimentos, todas as outras parcerias. Até porque
aí voltando a falar sobre a sua pergunta, para eliminarmos preconceitos, não podemos criar outros preconceitos, né, David? Então, é importante que todos estejam dentro de uma irmandade e que o Jango, né, que em Angola temos muitos, sirva para que o angolano possa sentar todas essas potências e acalmar todas elas e convidar para uma grande festa de investimento e desenvolvimento angolano. É isso, David. Obrigado, Wellington. Vamos aqui agora para esta questão que tem que ver com o corredor do Lobito, a visita de Biden justamente ao porto do Lobito. Eu quero voltar a passar a palavra ao Wellington Calazans, que está já há algum tempo sem falar. Wellington, estás aí? Olá, David, ainda estou aqui aprendendo com os Wellington, nossos colegas. vamos voltar a falar sobre o corredor do Lobito. Olhando que esta visita de Biden acontece numa altura em que há essa reconfiguração do projeto, há este interesse dos Estados Unidos da América e de todo o Ocidente de uma forma geral, aqui olhando também para este enquadramento do G7 neste plano. Wellington, estamos a falar de uma altura em que a China também restringiu a exportação dos chamados minerais críticos para o Ocidente, aqui nomeadamente para os Estados Unidos da América. Quando os americanos então decidem também investir no corredor do Lobito para facilitar o escoamento de minerais críticos para a América e para a Europa. Isso tudo porque este escoamento será feito a partir do Oceano Atlântico, que é mais próximo da América e mais próximo da Europa, ao contrário do outro lado do mundo, que seria pelo Índico. E se esses minerais que estão encravados, que estão nestes países encravados, nomeadamente a República Democrática do Congo e também da Zâmbia, tivessem que ser exportados para aquela latitude, saindo pelo Atlântico, tinham que dar uma volta ao Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, e seria uma viagem mais longa e mais perigosa, e que pelo Atlântico torna-se tudo muito mais barato, mais rápido. E aqui o presidente Biden a falar mesmo de operações que duravam 45 dias, que serão reduzidos para 45 horas. Como é que olha para esta nova realidade, Wellington? David, a dependência dos Estados Unidos e de países ocidentais como um todo, em relação à China para minerais essenciais, isso sempre foi muito preocupante, né? Especialmente no momento em que há uma clara disputa comercial que vai ser intensificada, porque isso não é política de governo, é uma política de Estado, vai ser intensificada com a chegada de Donald Trump, que já anuncia aí uma série de enfrentamentos comerciais junto à China. No entanto, temos que levar em consideração que apenas receber o material não é suficiente. Os norte-americanos abandonaram, isso foi mencionado por colegas aí no estúdio, a produção, e essa produção foi transferida para a Ásia de alguma maneira. Por isso, não adianta chegar em 45 horas, mas ficar com o commodity em estoque, né? É preciso que o desenvolvimento de fábricas de alta tecnologia dentro dos Estados Unidos e países ocidentais, isso possa ser uma realidade também. E isso não se faz da noite para o dia. Então, é importante. Agora, uma coisa é certa, os países africanos, e aí eu vou falar sobre Angola, porque estamos aqui na televisão pública de Angola, Angola deve tirar proveito dessa disputa, né? Porque China e Rússia também estão presentes no continente africano em busca desse tipo de material. Então, não é uma coisa de eles possuem, não precisam no continente africano, vão precisar e já estão à procura, especialmente lítio, né? Que é muito importante. E essa disputa entre BYD e Tesla, por exemplo, uma chinesa e outra norte-americana, ela vai ser claramente uma disputa no continente africano pelo lítio. E Angola é parte disso. A região que o corredor do Lobito irá abarcar é uma região que possui esse tipo de riqueza. Então, isso tudo tem que ser, de alguma maneira, convertido em ganhos para Angola e para os angolanos. Com certeza, um empreendimento desse tamanho, né, com esse investimento que está sendo feito no corredor do Lobito, irá facilitar as coisas para que Angola possa se impor como um importante entreposto para este tipo de matéria-prima que é
indispensável nas novas tecnologias. Então, David, vejo com bons olhos, porque essa disputa não é de Angola. Angola tem a felicidade de possuir essa riqueza. Agora é saber fazer dessa riqueza um benefício para o país e para o povo, que certamente isso já está... Tirar o melhor proveito dela. Wellington, estamos a caminhar para o final desta nossa conversa, desse nosso especial. Queria que nos fizesse já, em termos de conclusão, aquilo que considera como um balanço desta visita de Joe Biden a Angola, esta que será muito provavelmente a última visita ao exterior do consulado de Joe Biden na Casa Branca. Olha, David Temudo, precisamos dizer que tudo que foi falado sobre o ineditismo da presença de um presidente em exercício norte-americano em solo angolano, isto sim é um marco histórico. E a história é escrita por grandes eventos, é um grande evento. Isso ninguém vai tirar, né? A pressa que alguns têm de querer o resultado após a despedida do presidente Joe Biden para que tudo esteja resolvido dentro de Angola, né? Porque nas redes sociais as pessoas são muito apressadas. Não é bem assim. Mas a chegada dele para uma visita de 3 dias já é o reflexo de um caminho que está sendo pavimentado pela diplomacia angolana, pela política externa angolana, pelo governo angolano e pelo povo angolano. E aqui eu vou destacar, mais uma vez, pontos indispensáveis para que Estados Unidos, China e outros países disputem Angola. Estabilidade política, não é? Eleições regulares, ordem interna. Atenção para esse aspecto, porque é importantíssimo que exista ordem interna. Muitos países que estão agora sufocados por causa de protestos e instabilidades, etc., perdem muitos investimentos. E por isso é importante que Angola continue mantendo esta ordem interna para que os investidores sintam segurança para os seus investimentos. E também ninguém pode ignorar aquilo que eu já falei sobre a grande felicidade de Angola de ser um país com tanta riqueza no seu solo e isso certamente é um fator determinante para que todos os projetos pequenos, médios e de grande investimento, todos eles sejam implementados com muito sucesso e esperamos que esta visita ela seja um marco para que outras visitas possam ser realizadas, não apenas de presidentes dos Estados Unidos, mas de outros países, e especialmente que os investidores estrangeiros enxerguem Angola como um país capaz de receber grandes investimentos. É isso que importa, David. Muito obrigado, Wellington Calazans, aqui por esta participação e muito boa noite. Vamos voltar a estar juntos noutras ocasiões aqui na TP Notícias. Boa noite, obrigado. Boa noite, até sábado no Conexão Angola. Você acabou de assistir aos cortes da minha participação na cobertura especial do canal de notícias da televisão pública de Angola, a visita feita pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, a Angola. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Eu peço a você que curta, comente e compartilhe para ampliarmos o nosso alcance e peço também a quem pode que contribua com Pix para que possamos fortalecer o nosso trabalho e também trazer mais e mais conteúdos para você aqui, tá bom? Eu voltarei a qualquer momento com outro vídeo, provavelmente no sábado não haverá Conexão Angola, mas se houver, nós iremos trazer o vídeo resumo. Se não houver o Conexão Angola, eu vou fazer um vídeo exclusivo para você aqui, tá bom? Um grande abraço e obrigado antecipadamente pelo apoio.